Alô, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E hoje nós estamos começando mais um podcast Tá Escrito! E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Especial. Muito amigo, né? O pastor Jefferson da Igreja de Nova Vida de Copacabana, cara. Um prazer imenso recebê-lo, tá? Muito obrigado. Obrigada, pastor. Obrigado por aceitar o convite, né? Estar aqui conosco. Eu acredito que hoje nós vamos sair daqui alimentadíssimos. Com certeza. Tem de bagagem. Tem muita. Incrível. É uma honra, assim, pra gente receber você, sua experiência. Trocar, né? A gente tá aqui pra trocar uma ideia, contar a tua experiência, seu chamado, ministério. É realmente um tema, assim, muito relevante para você que está nos assistindo, jovem, mas o jovem aqui, o Tennyson sempre fala, é de 0,99 tá valendo. É isso aí. Mas é importante para você se situar nesse contexto. Você que é jovem e, não tá na hora, eu sou muito novo, ou ainda não entendi meu chamado, essa conversa aqui vai agregar bastante, eu tenho certeza. Com certeza. Sim. Hoje, no caso, nós vamos falar sobre o tema, né, se tem idade para chamado ministerial. Você vai poder falar isso com muita autoridade, né? Um pastor jovem. Pastor jovem. Pastor jovem. E a gente quer entender um pouco melhor, né, a respeito do chamado. Como é que aconteceu, na verdade, assim, essa questão do teu chamado com você? Como é que isso decorreu? Se foi num momento e você percebeu, eu tenho um chamado para ser pastor, ou então eu tenho um chamado para cuidar de pessoas, ou se foi algo gradual, foi aos poucos, né? E antes disso, a importância que a gente quer frisar aqui, que é o tema, né? Tem idade para ser chamado? Tem idade para o ministério? Eu queria fazer a leitura daquilo que está escrito, né, em 1 Timóteo 4, no verso de número 12, que diz assim a palavra do Senhor, está escrito: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Eu acho que isso aqui é um ponto de partida, né? Porque não despreze. O nosso pastor fala muito, né? Não despreze os humildes começos. Então, a respeito disso, quando você foi chamado, com que idade, como é que aconteceu isso? Vamos lá. Primeiramente, agradecer a Thay, agradecer o Tennyson. Poxa, esse projeto, essa visão, tá escrito, nasceu no coração de Deus e Deus plantou no coração de cada um de vocês. Começando sobre chamado, ministério, você falou muito bem. Cada ministério, dependendo, tem um tempo, tem um chamado, nem todo, eu vejo o ministério pastoral, como nós estamos abordando hoje, não foi num piscar de olhos, né? Foi nascendo no meu coração, Deus foi despertando, como já falei algumas vezes, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Ele fala, olha, ninguém despreze sua mocidade. Aí perguntou se tem idade para ministério. Depende do ministério, né? Por exemplo, hoje nós estamos falando do ministério pastoral, né? Eu vejo que o meu ministério comecei dirigindo igreja com 24 anos de idade. Comecei a dirigir uma igreja com 24 anos de idade. Foi um desafio muito grande, desafio gigantesco. Eu falo que eu tinha ovelhas ali, eu era missionário na época, né? Fui levantado para dirigir uma igreja, eu era missionário. A igreja na central do Brasil, um lugar bem tranquilo aqui do Rio de Janeiro. Bem tranquilo. É um lugar que você pode passar com seu iPhone, seu telefone, conversando, suas joias, Vai né? passar, não sabe se volta. Então. O bairro era, né? Mas as pessoas maravilhosas daquele bairro, né? A gente fala que o problema social está em todos os lugares do Rio de Janeiro, mas o bairro ali é um bairro maravilhoso, cheio de história, Eu dirigi uma igreja ali, né? Na central do Brasil, ali na rua Barão de São Félix, 46, com 24 anos, muitos desafios. Muito jovem. Eu vejo que é um desafio grande, 24 anos. E principalmente porque tem essa diferença, né? Não é só uma questão de idade, é uma questão de maturidade. Tem essa diferença, né? É muito jovem, mas já é muito experimentado com Deus, já tem experiências e uma maturidade espiritual, isso faz diferença. Total. A questão que eu sempre falo, a minha vida, de onde eu vim, a minha origem, meus pais, meus tios, tudo isso vai acrescentando em nós. Lógico, a Bíblia em primeiro lugar, a palavra de Deus. O Atmani, que é um dos maiores pregadores, né, que nós tivemos no mundo, né, Atmani, muitos chamam de Wat, né, o Mani, ele viveu na China, foi um dos maiores pregadores chineses que nós temos. Ele fala que para um cristão se tornar verdadeiramente um cristão, requer 5 anos.
de entrega, de busca, de profundidade na palavra de Deus. Olha que interessante. Se um cristão mergulhar nas escrituras profundamente durante 5 anos e ler, orar, jejuar, é um tempo suficiente para ele crescer em Cristo. Aí eu falo assim, né? Não é que tem uma data limite, mas eu lembro que, vou contar um pouco do meu testemunho, da minha história de vida. Fique à vontade. Com 12 anos de idade eu conheci a igreja evangélica, a igreja protestante. Eu fui matriz, né? Durante muito tempo católico, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz aquilo tudo. Mas eu sempre me questionava, eu falava assim com a minha avó na época, né? Minha avó paterna, Dona Irene Gomes, saudosa Dona Irene Gomes. Eu falo que eu também sou um Timóteo, né? A fé da minha avó, a fé da minha mãe que me alcançou. E eu sempre falei, vó, eu vou na igreja, mas eu queria ir na igreja que tem Jesus, que a igreja que eu frequento é uma igreja que tem outras pessoas lá. E minha avó me levou na igreja dela, convite, e lá eu tive um encontro com Cristo, Espírito Santo, né? Eu vejo ali o selo do Espírito Santo na minha vida, no evento que eu fui, e comecei a orar, comecei a participar daqueles cultos com 12 anos de idade. Eu, com 14 anos, 13 para 14, eu me afasto, 1 ano e meio na igreja, me afasto, vou pro mundão, fiz muita coisa errada, errei muito. Com 18 anos eu fui pai, então responsabilidade muito cedo. Com isso me despertou meu lado paterno, minha paternidade. Você estava afastado. Estava afastado. Passou esse momento, 12 anos tem um encontro, fica ali. Houve um aprofundamento, teve um encontro aos 12 anos, mas aí teve um aprofundamento que foi, depois saiu ou não? Foi uma coisa mais superficial e aí foi se afastando. Então, eu até falo muito isso no meu testemunho, de com 12 anos as pessoas falam assim, mas 12 anos eu sou uma criança, eu sou um menino. Eu sempre falo, olha Deus chamando Samuel. Verdade. Samuel deitado, dormindo, e olha o que Deus fala com Samuel naquela visão. Deus dá um julgamento, uma sentença, Verdade. e Samuel era uma criança. E Deus dá palavras duras. Se você for olhar o texto, o que Deus fala para Samuel? Olha, o povo está negligente, e a Bíblia vai falar que as visões eram raras. Deus se manifesta para quem? Para uma criança. Samuel, por exemplo, com 12 anos eu tive um encontro com Deus, eu orava, buscava. Eu lembro que eu fiz uma oração, tive uma oportunidade ali na juventude, né, com 12 anos. O pastor perguntou, quem quer orar? Com 12 anos eu fiz uma oração, falei, eu quero orar. E ali eu fui tomado pelo Espírito Santo com 12 anos de idade. O Espírito Santo me sela ali, eu vejo Deus usando a minha vida, só que por uma questão de descuido meu pai e minha mãe ainda não caminhavam em Cristo, só minha avó que me levava para a igreja. Né? Isso é um ponto muito importante. Eu não posso colocar a responsabilidade dessa para o meu pai e para minha mãe, mas é importante o pai e a mãe caminhar junto. Eu lembro que na época eu queria me batizar, e minha mãe, não, você tá muito novo, tal, aquilo tudo. Tem muito disso, né? Com 13 anos eu queria, minha mãe não. Aí acabou que com 13 para 14 anos eu fui me afastando e, consequentemente, fui viver outras experiências que não foram boas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas experiências que eu tive no mundo me fez crescer também, criou uma casca, uma certa maturidade. Eu tive um contato com o mundo muito profundo, me envolvi com drogas, com coisas ilícitas muito pesadas, mas também isso me fez despertar. Com 19 anos eu volto, e volto com muita sede, com muita fome, com uma entrega total. Você tinha um selo, tinha uma marca, né? Já tinha sido ali marcado, tocado já por estava, Deus, exatamente. Sem dúvida. E eu lembro quando eu volto, Tennyson e Thay, eu lembro que eu falo pra minha mãe já em Cristo, né? Que depois nesse período minha mãe entrega a vida dela para Jesus. Glória a Deus. Ela foi o canal de bênçãos. Minha mãe, minha avó, minha tia Maria da Conceição, elas foram um canal de bênçãos para minha vida. Eu volto e eu lembro que eu falo, mãe, me empreste a sua Bíblia, eu quero ler a Bíblia, né? E eu abro no Salmo 27, até queria ler o Salmo 27, porque tá escrito, né? Tá escrito. É importante. Eu queria ler o Salmo 27, que para mim é um salmo muito profundo, e eu falo isso para os jovens, para todos. Olha, a Bíblia não é um livro de sorte. Mas naquele dia ali, eu não vou falar que foi sorte. O Espírito Santo me condicionou, me conduziu. E eu li o primeiro salmo que eu li na Bíblia, ali, né? Na minha conversão, aquele encontro que eu tive com Cristo. O Salmo 27, ele fala, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Mas o versículo 4 para mim é o versículo que Deus fala assim, é isso que eu quero para você. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E olha que interessante, ele fala, uma coisa eu peço, mas eu busco. Deus está falando assim,
O salmista fala uma coisa, eu peço ao Senhor, mas eu a buscarei, que eu possa o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso aqui selou minha vida. Eu quero morar na casa de Deus, eu quero viver com Deus, eu quero ser a casa de Deus todos os dias da minha vida. Ali, esse encontro com 19 anos, e foi ali que Deus falou, olha, eu tenho algo para você. Deus começou a despertar, Deus começou a usar pessoas e falar, olha, eu tenho um chamado na tua vida, eu quero te usar, eu quero, através de você, ser um boca de Deus para essa juventude, para essa nação. Mas você já se imaginava? Porque, às vezes, a gente começa a caminhar com Cristo e não sabe aonde vai chegar, não tem noção, visão, né? Você, por algum momento, você começava a contemplar, digamos, hoje, como você como você está, à frente de uma igreja, cuidando de pessoas, liderando pessoas, que é uma grande responsabilidade, né? Eu falo assim, a experiência com Deus. Eu falei de Watchmani, né? De 5 anos de oração, de busca, de entrega, de leitura bíblica, oração e jejum. Eu creio muito nas experiências. Eu creio muito que Deus dá visão, Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer, se nós tivermos disponibilidade para estar sensível ao que Deus fala em todo momento. Quantas vezes eu nunca imaginei, né? Nunca me vi pastoreando, mas eu via flashes de Deus demonstrando, olha, eu tenho um chamado para você. Alguns sinais. Eu lembro uma vez nitidamente, eu estava caminhando, andando em oração assim na rua, orando, sabe, em espírito com Deus, e Deus me mostrou eu numa visão, num lugar alto, de terno, meio que dirigindo. Eu falei, será que eu vou ser o presidente da República? Que interessante. Aí eu me vi, né? Eu falei, rapaz, será que Deus tem um chamado pra mim de... E eu pensei, vou ser o primeiro presidente negro do Brasil. Aí, e na verdade, eu era uma visão assim... Obaminha. Daqui, será? Aí eu falei, será que eu vou ser o primeiro Barack Obama? Será? Aí, só que, na verdade, Deus estava mostrando aqui pra mim sinais, olha. Que interessante isso, e sabe onde foi esse sinal? Interessante, tá? Eu tava caminhando na Central do Brasil. Qual foi a primeira igreja que eu dirigi? Que isso, É muito forte. Porque, geralmente, a gente ouve os relatos, né? Que alguém liberou uma palavra profética. É assim, né? Eu tinha tantos anos, ou falou com a minha mãe. Chegar nessa parte aí. Você teve essa experiência, essa visão. Uma Já visão. Deus te colocou. Uma visão nítida, não foi uma visão distorcida. Eu num lugar alto, eu tava ali vestido com traje, né? Que a gente sabe que pastor, que é uma figura de pastor hoje. A gente sabe que o traje não é tudo, né? Mas eu via de terno ali, falando num lugar alto. E ali eu vi. Em relação a palavras proféticas, palavras direcionadas, Deus usando pessoas, eu falo que eu sou um pouco igual o Davi, não querendo, né, mal me comparando. Davi também pecador, falho, mas eu lembro que o processo, eu ia em igreja, olha, eu lembro que uma vez eu fui numa igreja aqui na usina, Tijuca, eu tô ali na igreja, eu tava uma das últimas fileiras, igreja grande, sabe, com a estrutura, tinha ali cerca de mais de 200 jovens, e um pregador ali do nada, ele, não que foi do nada, o Espírito Santo chamou, ele falou assim, vem aqui na frente, no meio da pregação. Ele fez uma dinâmica diferente, no meio da pregação ele chamou, me chamou na frente, falou, poucos te dão, não olham muito para você, aquilo tudo, mas Deus está te chamando como chamou Davi, está derramando uma unção sobre a tua vida. Foi tremendo. Ali e começou pessoas a liberarem palavras, eu, não é isso, não. E eu sempre tentando me esquivar, mas... Deus falou, olha... Trava medo em você? Um temor. Porque a palavra pastor, hoje às vezes as pessoas, meio que a sociedade, o contexto que nós vivemos hoje, meio que parece cair em desuso. Mas o que é ser um pastor? Para mim, a palavra pastor, quando eu olho para a Bíblia, e o encontro que eu tive com Deus é cuidar. Olhar para pessoas, muito mais do que cuidar de coisas, é cuidar de pessoas. Quando as pessoas liberavam essa palavra assim, você vai ser um pastor, você vai ser liderança. Opa, Senhor, só na tua vontade, você tem que confirmar. Assim, porque existem muitos ministérios dentro da igreja, né? Um deles é o de pastorear, que é uma coisa que eu sempre fico pensando assim, há uma diferença muito grande entre pregar, ministrar a palavra, porque às vezes as pessoas confundem, né? Você tá no púlpito, tá ministrando a palavra, pastor, não. Ministrar a palavra, pregar, o evangelho isso é todos, né? Para todo mundo. Todo mundo e pregar, né? Pastorear, eu acho que tem, assim, o peso de uma responsabilidade de que tem, né, ovelhas, né, que tem ali o povo de Deus sob a sua liderança. É uma liderança espiritual
E aí eu vejo que é, assim, uma dedicação muito grande. Sem dúvida. Então, assim, qual é o peso da responsabilidade para um jovem que está ali no caminho, está buscando, e como aconteceu com você, tem essa visão, as pessoas começam a profetizar, e aí você chega nesse momento em que, não, eu estou vendo que o caminho é esse mesmo, e vai trilhando isso. Qual é o peso dessa responsabilidade? Muito grande, porque, como eu já tinha falado, a gente está lidando com vidas. É um peso muito grande, mas um peso que ele não deixa você carregar sozinho. A gente convidou, ele também te capacita. Ele vai te instruindo. Né? Ele te capacita, ele não vai te deixar sozinho. Eu vejo muitas pessoas tentando até fugir desse chamado. Mas aí você olha para Jonas. Aí eu sempre me pergunto, eu gosto de desafios. Eu amo desafios. A vida é feita de desafio. E uma coisa que eu aprendi, quem foge de desafio não cresce. Tem pessoas que já eram para estar voando, vivendo coisas maravilhosas, mas por ter negligenciado aquilo que Deus ofereceu, proporcionou, não estão vivendo aquilo que era para viver. Não estão no local onde que era para estar. E a vida é isso. Todo o processo, toda a luta, toda a dificuldade vai nos levar para coisas maiores. É um exemplo. O povo atravessou o Mar Vermelho, eles chegaram num lugar que eles não conheciam. Foi difícil passar o Mar Vermelho? Foi. Imagina ver as águas parando para eles passarem. Imagina quem não passou aquelas águas. Né? Não viveu o outro lado. Então, todo desafio vai te levar para coisas maiores. Se você estiver disposto a enfrentar, vai gerar medo, vai gerar dificuldade, mas se você crer num Deus que sustenta, que levanta, como Deus falou para Josué, olha, eu sou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus. Deus sempre falando palavras e Deus ele sempre vai confirmar. Ele vai trazer sonhos. Tem até alguns corinhos, né? Que falam, olha, eu peço a Deus, Senhor, fala comigo em sonhos, fala comigo dormindo, porque a Bíblia fala que, no salmista vai dizer que Deus ele acrescenta para os seus enquanto nós dormimos. Então Deus sempre vai confirmando no coração. Agora, o cuidar de pessoas é uma responsabilidade. A Thay falou algo muito importante. Pastorear, lógico, tem vários tipos de pastores, né? Hoje a gente vai vendo. Mas na Bíblia, o que é pastor? Pastor é cuidar de ovelhas. Eu estava lendo a Bíblia ontem, né? Lá em 1 Samuel capítulo 17, quando o chamado de Davi. Davi foi chamado, mas antes de ser chamado, ele estava cuidando de quê? Das ovelhas. E olha que interessante, ele é ungido rei, ele volta, depois de ser ungido pelo profeta Samuel, ele falou, agora vai começar meu chamado. Ele volta a pastorear as ovelhas. Depois começa a guerra, o povo começa a ser afrontado, 1 Samuel capítulo 17, ele continua cuidando das ovelhas. Agora olha o cuidado de Davi, você vê o Davi. O pai dele falou assim, olha filho, sabe quem criou o iFood foi Jessé, né? Davi foi entregar os queijos lá. Vai lá entregar. Vai lá entregar. Porque eu sempre falo, aqui tá tudo. Eu falo isso pro meu filho. Filho, olha só, qualquer resposta, qualquer coisa, todos tá os negócios, tá escrito. Olha que interessante, Davi vai entregar o queijo, o trigo lá, o que o pai manda entregar. Só que a Bíblia é detalhe, né? A Bíblia vai falar o quê? Quando o pai dele chama ele para entregar, Davi, a Bíblia vai falar o quê? Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Davi, ele pede para um guarda cuidar das ovelhas. Quem é esse guarda que está cuidando das ovelhas que Davi estava tomando? Ele é o guarda de Israel. Olha isso. Um exemplo. Então Deus, ele guarda. Davi está cuidando das ovelhas, mas ele também sabe que tem um guarda que cuida dele. E o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada. Então, enquanto eu cuido de ovelhas, eu tenho um pastor que também cuida de mim. Então, essa responsabilidade é grande, mas ela é, não vou nem dizer dividida, né? Eu acho que... Tem um respaldo, né, de Deus. A gente está debaixo de uma liderança maior, soberana, aquele que pode todas as coisas, que vai nos capacitar. Agora, é claro, palavrinha que eu achei importantíssimo, negligenciar. Porque a nossa parte tem que ser feita, né? Total. E então tem essa questão e a parte de negligenciar mesmo o chamado, porque isso acontece. A gente se vê a quem é aquela coisa que eu gosto mesmo, né? tenta fugir, ou não quer a responsabilidade, ou se sente atemorizado, ou qual acha que não é capaz. Acha que não é capaz, é a visão do gafanhoto, né? Eu gosto muito do tema identidade, né? Eu sempre falo, quando a gente sabe de quem a gente é filho, quem é o nosso pai, a gente sabe quem a gente é. Muito e aí importante. a gente não se sente como um gafanhoto, né? Aquém daquilo, porque, como você falou, né? A responsabilidade é dada, mas tem aquele que capacita. E eu achei muito importante você falar sobre isso. Negligenciar é deixar de aproveitar aquilo que Deus tem, coisas maiores.
Você acha que nesse contexto é deixar de ter realmente a vida em abundância? Quando a gente fala da vida em abundância. Total. João 10:10, né? Parte B. Vida e abundância. As pessoas, elas acabam... Nessa minha caminhada com Cristo, as pessoas falam assim, o Gerson chegou como pastor. E até muitos perguntam, seu pai é pastor? Sua mãe é pastora? Sempre tem. Geralmente quando eu chego num lugar, eu não me apresento logo como pastor, né? Deixar algo ser natural, porque eu não gosto de ficar dando carteirada, e isso não é... Vai chegar com o título, né? Eu acho que é importante, nós somos árvore conhecida pelos seus frutos. Então, exemplo, eu não cheguei e nasci pastor, né? É um processo. Mas vamos falar da negligência rapidamente, que nessa minha caminhada com Cristo, 19 anos para cá, eu tô com 33, faço 34 agora, lá são quase 15 anos aí com Cristo. Para mim foi os melhores 15 anos da minha vida, eu não vejo minha vida sem Jesus. Tem até aquele louvor, para onde eu irei, se não tenho para onde voltar, né? E esse louvor, ele fala muito daquilo que Pedro falou, né? Por exemplo, nessa minha caminhada, eu vi muitas pessoas que perderam a oportunidade de serem abençoadas. Porque o que é ser abençoado? Porque toda vez que você cuida de alguém, Deus cuida de você. Toda vez que você se coloca à disposição para fazer algo para Deus, Deus está cuidando de você. E eu vi nessa minha caminhada quantos jovens, e vou ser bem sincero, melhores, mais capazes, com mais currículo, mas que não falaram sim para Deus. E hoje, estão muito longe. Longe que eu falo assim, em outros caminhos. Da presença mesmo. Da presença. E eu falo, negligenciaram o chamado. E literalmente hoje estão dentro da boca do peixe. Pastor Jefferson, deixa eu só surgir uma dúvida aqui. Até a respeito disso também, da questão de negligenciar. O senhor acredita, então, que quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, seja para um ministério pastoral ou qualquer ministério, e a pessoa não aceita ou não quer, né? Ou foge também. Ou foge. Você acha que geralmente acontece como Jonas, que aí ele vai até o último momento, ou ele já levanta outro, ó, esse não quer, minha obra tem que ser cumprida, tem que acontecer, o propósito é maior do que... Entendeu? Do que o desejo da pessoa e ele levanta outro para fazer. Porque às vezes a pessoa pensa isso, né? Não. Se Deus tem um chamado na minha vida, vai acontecer a qualquer momento. E aí fica meio que... Ela, de repente, perde a oportunidade. Exatamente. Né? E fica deixando pro lado, porque sabe que tem um chamado, tem um propósito. Entendi. Então, eu acredito nessas duas faces. Tem os dois lados. Tem um momento que Deus vai contar com aquela pessoa, porque Deus, mas também Deus, a obra é de Deus. Ele tem uma necessidade, precisa ser feita, e ele vai levantar outra. Ele vai levantar outra. O contexto de Jonas ali, Deus não queria só tratar o povo, Deus queria tratar Jonas. O filho de Amitai, né? Jonas, ele queria tratar, além de tratar o povo, né? Mas Deus queria tratar Jonas também. Como algumas pessoas hoje. Pessoas que estão fugindo, estão passando por situações complicadíssimas, porque estão fora do centro da vontade de Deus. Hoje, a nossa geração, uma geração muito imediatista, é uma geração que o processo, como posso dizer, a tecnologia em si, eu não culpo o celular é uma benção, né? O aparelho de comunicação. Mas algumas pessoas hoje estão fugindo tanto da responsabilidade e focando muito quantos jovens que eu vejo? Não, porque eu tenho que fazer a faculdade. Não, primeiro eu acabei de casar. A Bíblia fala sobre isso. Não, acabei de casar, quero curtir meu casamento. Olha, comprei tantos bois, eu quero curtir aquilo ali. Não, eu tô muito jovem para isso. É o que muito escuta, então, né? Você vê muito disso. E eu vejo que tem como se conciliar. Eu sou pai, eu sou marido, eu trabalho, joga bola, jogo meu futebol como o amado que no tênis. Tem como conciliar. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia fala sobre isso. O que a gente precisa saber é administrar o nosso tempo. Quem é o dono do seu tempo? Quem é que cuida? Deus é o dono do tempo. Então a gente precisa saber conciliar. E as pessoas têm negligenciado. Não querem abrir mão, não querem carregar, tomar a sua cruz. Querem viver os seus próprios prazeres, estão muito ligados à sua própria vontade. Isso é um ponto muito importante, principalmente quando a gente fala de jovens, né? Às vezes conversa e fala, é bom que eu aproveito tudo e depois eu penso nisso, né? Isso. E eu vejo que às vezes o chamado para o jovem
talvez, vamos tentar colocar assim, ele seja um pouco mais difícil, porque eu entendo que servir é uma decisão. Sim, Chamado, total. você tem um chamado, mas é você quem decide se você vai atender ou não, E né? é importante, o Thay, você falou uma coisa e Deus trouxe aqui agora, né, na visão. Às vezes, Deus vai te chamar, agora com quem você vai se aconselhar que faz a diferença. Ah, Deus me chamou, Deus tem confirmado no meu coração, Deus usou o pastor para falar, olha, eu quero chamar você para fazer parte dessa equipe. Eu sempre vejo assim, Thay, a igreja que você tá, você crê que é aquela igreja de Deus? Deus está ali? Amém. Você crê que a liderança que está naquela igreja é um instrumento de Deus? Amém. Então, se você crê que Deus está naquela igreja e a liderança que está naquela igreja é de Deus, quando o pastor te chama para ver algo em você, Deus usou o pastor, usou algum irmão, você tem que acreditar. Agora, com quem você vai se aconselhar faz muita diferença. Porque é o que vai, né? Vai fazer diferença na sua vida. Por quê? Nem todos que estão dentro da comunidade da fé ali têm a mesma fé. Estão na mesma visão, né? Tem níveis de fé, né? Homem de pequena fé, nunca vi tamanha fé em Israel. Ali você vai falar sobre um quantitativo, sobre, por exemplo, aí você vai se aconselhar, dependendo com quem você vai se aconselhar, aquela pessoa, ela pode travar o teu ministério. Porque, como é uma decisão, e para o jovem ele pensa logo nessas questões. Eu vou ter que abrir mão do meu tempo, dos meus prazeres, né, amizades da minha amizade, porque vínculos de se amizade. posicionar. É se posicionar. Sem Gente, dúvida. ter uma vida com Cristo é o tempo inteiro, diariamente, você se posicionar no seu tá trabalho, escrito, na né? sua família. A quem muito é dado, Muito muito será é exigido, muito é cobrado. Então, quando você se coloca, né, como uma pessoa de liderança, um servo de Deus, ou toma posse daquele chamado, você vai ser exigido por aquilo. Inclusive na sociedade e no meio que as pessoas... Sem dúvida. Você dentro da família, não pode dentro- se ver, não é melhor, mas é claro que a gente, sabe, a pessoa tem um chamado, tá cumprindo um ministério, né, aquilo que Deus designou para ela. É diferente. Aí eu queria saber, na sua opinião, essa dificuldade, como o jovem pode se ver frente a essa dificuldade para ele se decidir por Deus? O que que tem? Porque o jovem trabalha muito com isso, né? O que que eu vou ganhar com isso? Porque é uma, né? Eu vou ganhar, tá num jogo, ele quer ganhar. O que que se ganha quando eu deixo para trás? É claro que a gente sabe que tá escrito, né? Que a gente tem mesmo que deixar nossas paixões, tem que renovar a nossa mente. Mas de uma forma prática, né? Uma conversa aqui com o jovem que tá ouvindo a gente. O que se ganha quando a gente deixa de lado isso? Que hoje, na caminhada, a gente sabe, né? Não vale a pena. Mas para ele, que ainda tá ali no momento de decisão, o que se ganha quando se decide servir a Deus e cumprir o chamado? Porque ele é o tudo. Ele é o nosso tudo. Você vai ganhar, primeiramente, o Deus é o Criador do universo. Vai estar do seu lado. Você vai ganhar, primeiramente, mais experiência com ele. E ele vai te mostrar que, de repente, valeu muito a pena você abrir mão daquilo que você estava achando que era mais importante naquele momento. Ele vai te mostrar que aquilo que você está abrindo mão hoje, lá na frente, você pode até desfrutar, mas com uma outra visão. Então, eu falo sempre isso. Você ganha tudo quando você abre mão. Eu vejo muito hoje, né, os da minha idade. Né? Eu não quero me vangloriar, não é esse o papel. Mas eu olho para alguns amigos da minha idade e eu olho para minha vida e falo, rapaz, valeu muito a pena ter negligenciado. Porque o quanto eu cresci como pessoa, como homem, quanto filho, quanto pai, o caminhar com o pai, o Deus Pai, você aprende a ser filho. Então, eu não me arrependo nem um minuto. Se pudesse fazer, eu faria tudo de novo. E se eu pudesse voltar alguma coisa da minha vida, com 2 anos, nunca ter me afastado. Rapaz, como é maravilhoso caminhar com Jesus. E eu falo isso sem hipocrisia nenhuma, sem forçação de barra. Jesus é a melhor decisão da nossa vida. Amém. Decidir por Cristo não tem preço. Imagina você caminhar com o autor da vida, o criador do universo. Ele vai te direcionando, filho, faz isso aqui agora. Filho, ó, quer jogar bola? Você vai jogar bola. Filho, você consegue conciliar tudo. Só que às vezes a gente quer focar só no nosso prazer e deixar as paixões da juventude. E isso é importante. É entender, nós somos espirituais. Não deixar só na nossa natureza carnal nos guiar, nossa alma, os prazeres momentâneos dessa juventude. Volto a repetir, quando você abre mão, você ganha o tudo. E quem é o tudo? Jesus é tudo, Deus é tudo.
É uma questão também, né? A gente, até voltando, né, ao texto de Timóteo, que ele fala que ninguém o despreze por você ser jovem. Você passou por isso? Alguém assim de olhar pra você e falar, Muito. vou ouvir conselho desse garoto? Jovenzinho, não é possível. Chegou agora. Quantas experiências que eu tenho interessante, né? Foi uma vez. Várias vezes eu ouvi isso, várias. Outro dia, foi até recente. Entrou uma senhora lá na igreja, aí ela ouviu pregando, né, tal, aí ela acabou a pregação, ela falou assim, eu vi um jovem pregando, mas parecia, eu vi a imagem de um jovem pregando, sua imagem, mas parecia um senhor de 60 anos na pregação. Aí ela falou, eu te julguei pelo capa do livro. E nessa minha caminhada, Tênis, vamos lá, 9 anos pastoreando, só que eu até queria explicar sobre isso. Eu participei de todas as áreas da igreja. Quando eu volto para a igreja, eu participei da juventude. O primeiro ministério na igreja foi o Data Show, né? Passando ali os slides. Né? Importantíssimo. Na época, né? Era passando os slides, que é importante. Participei da juventude, logística, aconselhamento, abraçar os jovens. Eu lembro que 1 ano de igreja, me aprofundando muito na igreja. Já me convidaram, você quer ser auxiliar aqui na igreja? Quer participar como não um diácono, não um obreiro, mas você vai auxiliar os diáconos. Foi uma experiência maravilhosa. 1 ano e meio, eu sei os processos. 1 ano e meio eu já estava participando do discipulado na nossa igreja. Dando aula de discipulado, porque eu sempre tive muito sede de Bíblia. Então os pastores, as minhas lideranças começaram a perceber isso. Então eu fiz curso para trabalhar com Geração Vida, que é o grupo da juventude de crianças da igreja. Fiz curso para trabalhar com desintoxicação, processo de libertação de pessoas que estão vindo com as drogas na igreja. Que interessante. Fiz tudo que tinha de curso na igreja eu fui fazer. Quanta oportunidade né? que a igreja nos oferece, né? Porque tá falando, eu tô assim, meu Deus, que crescimento pra vida. Porque não é só, nós fomos chamados igreja isso, né? Pra fora. Exatamente. Então Deus nos capacita dentro pra fora. E aí você tá falando, eu tô assim, meu Deus, desintoxicação, todas as coisas. As oportunidades que surgiam, tanto até minha formação, sou formado em gestão de recursos humanos, né? O meu líder era formado nessa área também. Olha isso. Aí eu olhei pra ele, depois eu fui fazer teologia, fiz o IBAD. Vou abrir um parênteses, pastor, rapidinho, pra você que é jovem, que tá assistindo esse podcast. Que acha que igreja é chata, que é um lugar... porque tem isso, tem ainda, né? Ai, não quero ficar... Porque é chato, o pessoal só vai falar de Jesus, já tá perdendo, porque tem que falar mesmo, mas... Peraí, tem um mundo de oportunidade para vocês, de profissionalizante, não só o espiritual, mais importante, mas veja a oportunidade de crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Enquanto na espiritualidade principalmente. Então, é uma oportunidade, a gente tinha que fazer esse parênteses, porque a igreja, realmente, eu consigo entender, quando o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria total. E voltando ao que o Tennyson falou, quantas pessoas rejeitaram, quando o meu pastor me chamou, fiz vários cursos pela igreja, né? Escola de líderes que o nosso ministério tem, 1 ano de curso ali ministerial. Eu fiz o curso, amei, vale a pena. Aquilo que a Thay falou aqui agora, aproveitem. Tem um curso de alguma coisa, faça. Se envolva, participe. Meu tio sempre falava, né? Mente vazia. É verdade. E é bíblico, né, meu? É bíblico. A gente tem que ocupar com o apóstolo Paulo, ocupe sua mente com as coisas boas. Exatamente. Ele pensa, ele vai escrever sobre isso. Então a gente tem que ocupar a nossa mente. Então eu fiz vários cursos, e um dos cursos foi a Escola de Líderes na nossa igreja, que é uma duração de 1 ano. E ali o nosso pastor, né, que hoje bispo, ele, até um abraço para o nosso amado bispo Martinho Lutero Semblan, o homem de Deus. Lá em Hebreus, né, capítulo 11, vai falar, homens dos quais o mundo não era digno, né? Ele tá vivo, eu creio que vai viver bastante tempo ainda nessa terra. É um homem de Deus. É uma mente brilhante da nossa geração. Verdade. E ele chamou para fazer esse curso da Escola de Líderes. Já tinha feito um curso de liderança antes. E ele me chamou para fazer esse curso com ele. Foi uma benção. Acabou o curso, ele falou, Jefferson, olha, o que você quer fazer depois desse curso? Aí eu fiz o curso, eu falei, bispo, eu quero trabalhar com pessoas carentes. Aí comecei a trabalhar, ele, mas você não tem vocação de trabalhar dirigindo uma igreja? Eu falei, bispo, agora não, pastor, agora não, porque eu quero focar com os moradores de rua. Ele tem certeza? Eu falei, quero trabalhar com moradores de rua. Mas ele falou assim, eu vejo em você um chamado pastoral. E aquilo ficou no meu coração. Ele falou, se tiver uma oportunidade, eu falei, amém. E fui trabalhando com isso.
A primeira igreja que eu assumi, na verdade, eu fui cobrir férias de um missionário. Fiquei um mês numa igreja cobrindo as férias de um missionário. E a férias desse missionário, que é importante falar sobre isso, foi o primeiro que profetizou sobre a minha vida. Eu seria pastor. Olha Deus honrando a palavra do pastor. É verdade, Deus né? honrando a palavra do profeta. É. Porque quando eu cheguei na Nova Vida, ele falou assim, olha, você tá chegando desse estado, mas eu te vejo já pastor, profeta, homem de Deus. Olha. E quando eu fui assumir a primeira igreja, eu fui assumir a igreja dele. Olha Ele foi tirar isso. férias, né, da igreja, que é lícito, né? Todo trabalhador é digno do seu salário e também das suas férias. O pastor tem que tirar férias, tem que descansar, claro. né? Aí eu fui assumir a igreja desse pastor lá na comunidade do Borel, aqui na Tijuca. Fiquei um mês lá dirigindo a igreja. E lá, quando eu assumi essa igreja, lá fiquei um mês, recebemos missionários. Lá tem um projeto chamado muito bonito, Jocum. Vale até a pena conhecer esse trabalho lindo, maravilhoso. Eles estavam recebendo missionários do Chile. Aí essas missionárias foram na igreja que eu estava, no Borel ali. Eu dei uma oportunidade para elas cantar um louvor e dar uma palavra. E elas, na hora do louvor, na hora da palavra, elas pararam e queriam orar por mim. E elas falaram assim para mim, olha, isso aqui é só um treinamento para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é a seara maior. Você está aqui como um mês, mas Deus vai te colocar durante muito tempo para a obra dele. Falei, amém. Mal saí daquele local, do Borel, um mês, fiquei no Borel. Uma semana saindo do Borel, o pastor me chamou e falou, agora você vai assumir a igreja da Central do Brasil. Meu Deus do céu. Ainda bem maior. 24 anos. Então, eu cheguei na época para um hoje falecido, saudoso, está em Cristo, o nosso amado bispo. O bispo, fugiu o nome dele aqui agora, me perdoa, amado bispo. Dirigia a Igreja Nova Vida de Belfor Roxo. Eu vou lembrar e vou falar. Ele tinha na época 78 anos, o bispo. Esse outro bispo que eu fui conversar. Eu pedi um conselho para ele. Falei, bispo, o meu pastor me convocou para ser pastor na igreja, ser missionário na igreja, cuidar dessa igreja. Qual o conselho que o senhor me daria? Olha com quem eu fui buscar conselho. É isso. É muito aquilo que eu falei. Uhum. Eu não fui perguntar, todo respeito, eu não fui perguntar meu pai e minha mãe naquele momento. Não que meu pai e minha mãe eram, mas eu entendi. Mas é a mesma visão, né? Ao cuidar da mãe, a mãe ela vai querer proteger. Não, filho, meu filho, vai se É meter. muita responsabilidade. Agora eu vou falar para as mães. Quantas mães têm filhos que estão longe do evangelho porque as mães não deixaram os filhos assumirem responsabilidade na igreja? É Eu fui buscar na minha mãe. Eu fui buscar num bispo da Nova Vida. E cheguei para ele e falei, bispo, qual é o conselho que o senhor daria para um jovem com 24 anos que está assumindo uma igreja, um mês à frente da Igreja Central do Brasil? Ele falou, olha só, o conselho que eu vou te dar, eu já estou com 50 anos de pastorado. Ele falou para mim, olhem para Deus e jamais olhem para os homens. Olhe sempre para Deus. Jefferson, ele falou assim, Jefferson, se você olhar para o homem, você vai abandonar o teu chamado. Verdade. O homem vai fazer você falhar, mas o homem é imperfeito, mas Deus é perfeito. Então, voltando ao que o Tennyson falou, o que me mantém firme até hoje. Sustentou, né? Lógico, em primeiro lugar, Deus. Porque se eu for olhar para o homem, quantos homens chegaram para mim? Ah, você é muito novo. Quem é você para me dar conselho? Olhando não para aquele que está dentro de mim. Sim. É o que eu sempre falo muito. Lógico, tem as minhas experiências de vida? Tem, é importante essa experiência. Mas a minha experiência, a maior experiência que eu tenho é aqui, ó, a palavra de Deus. E os conselhos que eu dou, lógico, tem experiências que são da minha vivência. Mas os maiores conselhos que eu dou são baseados de homens, de mulheres de Deus. Porque Deus, ele deixou o livro, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. É isso. Então, quantas pessoas chegam para mim, ah, você é muito novo. Ah, quantas pessoas chegam, olham assim, me julgam. Ah, você está falando... E depois reconhecem. Muitos voltam assim, rapaz, hoje eu tenho ovelhas que têm idade para ser meu avô, minha avó. Ovelhas que têm idade para ser meu pai, minha mãe. Pensam isso porque Deus usa, né? A gente sempre fala muito isso também. Por isso que tem Ministério de Jovens e tal. Há várias formas de falar da palavra de Deus, desde que baseado aqui no que está escrito. E eu vejo, então, que essa experiência é muito do que está escrito aqui na continuação, né? No verso 14, tá assim... Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E eu acho incrível toda essa tua trajetória, né? Tudo que o senhor falou aqui, como foi, de pensar assim, não negligenciou o dom,
continua firme mesmo diante das das dificuldades que se apresentam diariamente, que da existem, falta né? da própria confiança de outra pessoa, continuou não olhando para o homem, mas continuou olhando para o dom que foi dado, Sim. sem negligenciar. E essa foi a palavra que eu recebi na hora da ordenação. Olha. Não Glória a Deus. negligencie, olha, que ninguém olhe para sua juventude, para a obra cabalmente de um evangelista. Essa foi a palavra que eu recebi. E eu tomo posse até hoje. É isso que é o olhar, né? Eu sempre gosto de lembrar, assim, eu medito muito nessa palavra. Quando Pedro foi ter com Jesus, ele afundou porque ele desviou o olhar dele. Exatamente. Ele deixou de olhar para o alvo, ele Exatamente. deixou de olhar para aquele que Sim. estava Não pare de sustentando olhar. ele. Conselho pros Então, jovens, não para. Para os jovens, para o adulto, para tudo. todos. Ele que Não- está de pé, cuide para que não caia. caia, Então, exatamente. é isso. É quando a gente se desvia, olha para a direita e para a esquerda, acontece esse tipo de coisa, né? A gente vai dar ouvido à falta de crença que o mundo tem em nós. Sim. A gente vai se ver Sim. aquém, incapaz, as dificuldades se apresentam, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. É olhar para aquele Cristo. que derramou o dom, para aquele que prometeu é fiel para cumprir, Aquele que aquele que cuida. começou a boa Boa obra, obra. ele é fiel para Glória a cumprir, né? Deus. Perfeito. Então é escrito, lindo, é tá escrito, é lindo a gente ver tudo isso, né? E diante de tudo isso, Jefferson, a gente tá chegando aí no nosso finalzinho, né? Glória, que Dava. Poxa, Vou fazer parte 1, Essa- parte 2, parte 3, porque Mas uma série. uma série é muito engrandecedor, né? e falar da palavra de Deus é sempre muito bom, né? Muito gratificante. Mas que conselho, assim, agora falando direto, né, para os jovens que estão nos assistindo, e não só porque a gente está falando do que chamado, né, ministerial, vamos chamar de uma forma geral também, não tem idade. Então, mesmo sendo jovem ou aquela pessoa que também, né, já está aí no meio da idade, que conselho você pode deixar, né, para essas pessoas, falando agora diretamente para cada um que está nos assistindo, né, o que você pode deixar a respeito do chamado, a respeito daquilo que Deus e de todas as experiências que você falou? Que conselho você deixaria para essa nossa geração? Conselho, olha para Jesus. Você que é jovem, não deixe de olhar para Jesus e olhe para a Bíblia, para a palavra de Deus. Deus, ele deixou o manual para gente. Você olha para Jeremias, chamado, né? Por mais que o chamado, a palavra foi muito nova, quando ele era muito jovem, cumpriu-se quando ele é um pouco mais adulto. Você vê Samuel, chamado de Samuel, você vê Timóteo, você vê Davi, né? Davi foi ungido rei. Acreditam-se, os historiadores vão dizer que por volta de 17 para 18 anos. Muito jovem. Rei. Quantos reis que você vê na Bíblia com 14? Então, exemplo, autoridade. O conselho que eu dou para os jovens hoje, para todos, busca Deus em primeiro lugar. Busca Deus em primeiro lugar. Vale muito a pena servir ao Senhor. Eu falo assim, se eu pudesse nunca ter me afastado de Deus, eu nunca teria, porque é maravilhoso o como ele cuida. Você cuida das coisas dele e ele cuida de você. Entendeu? Amém, glória a Deus. É muito bom. Bem, galera, então estamos chegando, né, É. ao fim de mais um podcast. Tá escrito. E olha, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Também vai ter a rede social, vai estar passando no nosso vídeo aqui embaixo, né, do querido pastor Jefferson, vai estar lá a rede social dele, assim também como a rede social da igreja dele lá de Copacabana. Nós vamos estar colocando para você acompanhar mais do ministério dele, acompanhar mais do trabalho que ele desempenha, né? E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. É importantíssimo, né? No nosso Instagram, @taescritopodcast, e lá você vai poder acompanhar. A gente sempre está lançando novidades, né? Os próximos convidados e até mesmo trechos das entrevistas, né? Das nossas conversas. E também, importantíssimo, o nosso YouTube, porque é lá que você assiste, né? Esse nosso episódio, os outros anteriores, você vai ter lá a oportunidade de já estar assistindo, né? As conversas anteriores e os próximos que vão estar vindo também. Então, não esquece de dar um joinha lá e também se inscreve no canal, né? Poxa, isso. custa Não nada. custa nada. Você não vai pagar nada se like, inscrever no canal. Like, compartilha. Nunca te pedi nada hoje. Então se inscreve no nosso canal, ativa o
sininho, porque aí os nossos vídeos vão se tornar relevantes lá e vai chegar a notificação para você. E vai abençoar outras vidas, né? E a gente queria, além de agradecer, meu desejo é que Deus continue derramando Amém. dons, talentos, continue derramando esse amor que é notável, né? Como o senhor fala, o olho brilha. Então, que possa isso resplandecer nas nossas vidas também, né? O amor pela palavra, pelo que está escrito, o amor pelas vidas, porque isso é amar a Deus, amar o próximo, é nisso que a gente tem que viver. Isso. Então, Amém. que Deus continue abençoando o Senhor poderosamente, né, dando direção, dando sabedoria que vem do alto, né, para pastorear as ovelhas, para conduzir a igreja. Continue abençoando a sua família, a sua vida, e é Muito assim, obrigado. esse é o nosso desejo. Nós agradecemos muito mesmo. Eu agradeço. E ó, que Deus continue abençoando vocês, a Thay, o Tenerson, que abençoe de maneira poderosa o Tá Escrito. Ó, um recadinho pra galera. Vai ser, já é bênção, não vai ser não, já é bênção. Glória a Deus. E olha, vamos compartilhar, porque isso vai edificar muitas vidas. Amém. Eu acredito, Glória a Deus. em nome de Jesus. Obrigado mais uma Amém, vez, tá? meu querido. Acho que te agradecemos. Deus abençoe, tá? Thay. Obrigado Amém. por Seu amor, tá? Deus abençoe sua Obrigada, família, em nome de Jesus. pastor. E Amém. fechamos hoje aqui mais um Tá escrito!